Bom, boa noite, praticamente, né? Uma boa tarde, boa noite a todos os participantes dessa audiência. Eu não vou me prolongar muito, porque eu não quero me repetir no que já foi falado pela Sofia, pela deputada Sofia, pelo vereador Jonas, e provavelmente também o vereador Robaina terá um posicionamento muito similar ao que eu vou falar, mas eu não podia deixar de deixar algumas colocações aqui, na medida em que a gente está fazendo esse evento durante o pior dia que Porto Alegre viveu, pelo menos no século XXI, né? Que é uma decisão de fechamento absoluto, de bandeira preta, de pandemia descontrolada, que tem muita vinculação com a prefeitura, e a gente está debatendo um assunto dessa relevância e dessa importância para a vida dos porto-alegrenses, e inclusive para todo o Rio Grande do Sul. Eu acho muito complicado. Eu acredito que a gente deveria ter revisto essa agenda nesse período, mas fico satisfeito que a secretária tenha uma percepção similar, como ela já colocou anteriormente. O que eu quero deixar de mensagem, e eu espero que essa nossa audiência ela se amplie, e o que foi falado aqui também se amplie, que fique claro que mais de 50 países que optaram por ceder, por desestatizar o seu sistema de água, voltaram atrás, menos de 10 anos depois. Exatamente o mesmo período que nós estamos debatendo aqui. Mais de 300 cidades tiveram essa escolha de reestatizar o seu sistema de água depois que foi cedido à iniciativa privada. Por um motivo muito simples. A iniciativa privada não consegue dar a resposta necessária pelo valor possível de ser bancado, vamos dizer assim, pelas famílias. Ela não consegue dar exatamente aquilo que aparentemente esse estudo nos traz de forma rebuscada, de uma forma como vendendo um produto, mas ao fim e ao cabo o que a gente vê quando a gente vai para a prática é justamente o oposto. Eu não consigo entender até hoje por que a iniciativa privada teria interesse em se apropriar de serviços públicos que não dão lucro, se o básico da iniciativa privada é o lucro. E está certo, né? O empresariado tem que lucrar, de fato. Mas, quando ele se pensa em se apropriar de algo que é público, eu fico pensando por que o Estado, né? Eu vou dizer agora, no município a gente está falando mais do Estado de forma ampla, lato sensu, por que o Estado abdica de um serviço que é superavitário e que funciona com as suas dificuldades, mas que é funcional e está dando lucro para esse município? Por que ele abre mão e entrega para a iniciativa privada um serviço dessa relevância que lida com a vida de milhões de pessoas? Existe um documentário muito famoso que mostra o caso da Bolívia, onde foi privatizada a água, e o caos que foi, o que foi implementado naquele país, o absurdo que foi feito naquele país. Como eu já citei, um estudo da Holanda demonstra que 52 países voltaram atrás, e nós estamos insistindo com esse argumento privatista. Se a privatização fosse algo que trouxesse um benefício para a sociedade, como é vendido, eu garanto que a telefonia hoje todo mundo estaria satisfeito com o sistema de telefonia, com as taxas, estaria satisfeito com o sistema de iluminação, né? Depois da privatização. E não, a gente sabe que isso não acontece. A gente tem um caso muito próximo aqui no Brasil, que é Curitiba, que privatizou seu sistema de água e está revendo isso, por causa do valor das tarifas, por causa do serviço prestado. Então eu fico abismado que a gente insista em algo que eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu gostaria de encontrar todos os que estão aqui presentes e que defendem essa política, gostaria de encontrá-los novamente para a gente ver a que pé anda a situação. Gostaria muito de estar errado, mas a ciência, como já foi dito aqui, e a história, ela deve ser analisada. Os casos que nós já temos de exemplo deveriam ser levados em consideração. E eu não vejo como
um bem básico como a água, sem ela a gente não vive, ser entregue assim, para a iniciativa privada, que a gente observa muito bem como funciona nesse período de pandemia. Se não fosse o SUS, se não fosse o poder público, se não fosse o Estado, nós teríamos uma situação muito pior do que nós estamos vivendo, porque a iniciativa privada não deu conta, não está dando conta. Quando não dá lucro, ela não se importa. Não importa se vamos perder vidas, o que vai acontecer. O que importa é o lucro dos acionistas, o lucro dos empresários, e a água não pode ser tratada dessa maneira. É um bem básico, é algo assim básico para a vida, né? A gente tem sondas que estão indo para outros planetas procurar água, e a gente está entregando isso para a iniciativa privada, tirando dos nossos comuns, dos nossos, né, similares, digamos, dos nossos iguais, essa possibilidade de ter o controle sobre um bem básico, que se o governo não está administrando bem, daqui a 4 anos a gente troca, a gente cobra, derruba o governo, né, derruba na democracia e não fica vinculado a um contrato oneroso, a um contrato que, inclusive, né, todo esse processo está sendo discutido no Tribunal de Contas, que já declarou diversas nulidades. E nós sabemos que toda privatização tem um efeito depois, né, tem artimanhas, tem articulações paralelas, alheias ao Estado democrático de direito e que tem um custo alto. Mas esse é um outro assunto que nós temos que discutir. Mas o que me preocupa é isso, é entregar um bem básico para o capital se apropriar e colocar o valor que quiser, maximizar os seus lucros. E não é possível que a gente faça isso. E não é possível também que a gente trate os servidores do DEMAI exemplares, servidores que deram a sua vida na construção dessa entidade que sempre foi respeitada, sempre entregou uma água de excelente qualidade para os porto-alegrenses, que sempre teve um trabalho afinado e de acordo com as necessidades da cidade, que nós entreguemos, né, esses servidores, a história desse órgão para pessoas que, de repente, nem passaram por Porto Alegre, vão estar coordenando isso, sei lá, de outro país, talvez. E tudo isso ainda é financiado por um banco de desenvolvimento, banco público. É uma afronta o que está sendo feito nesse país, é um ataque àqueles que mais precisam, é um ataque ao serviço público, e isso vem desde lá, né, do governo Temer, com congelamento de investimentos em saúde, educação, segurança, nas reformas trabalhistas, na terceirização, agora na lei que permitiu essas concessões para a iniciativa privada da água, e a gente sabe muito bem qual o interesse desses grupos políticos nesse tipo de prática. Então é isso, eu nem tenho muita pergunta a fazer, a minha pergunta seria uma só. Vocês sabem que isso não vai funcionar? Essa seria a minha pergunta única, mas muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que, enquanto durar essa pandemia, principalmente nesse período, a gente cesse esse tipo de sanha privatista e cesse essa necessidade de ficar colocando pautas bomba junto à Câmara de Vereadores, como a questão da Previdência, a questão da água, porque são pautas muito graves. Frente à gravidade que a gente está enfrentando nesse momento, a gente tem que centrar toda a energia para resolver a saúde aqui de Porto Alegre. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Passamos, então, o último vereador